Corpo técnico administrativo, para que ele serve, qual é a sua função dentro de uma instituição. Se você não sabe, não perca o vídeo de hoje do canal Laboratório EAD. Olá, caro educador. Meu nome é Ícaro Queiroz, você está no canal Laboratório EAD. O vídeo de hoje completa uma sequência de vídeo a qual a gente falava sobre credenciamento institucional, né? Então, o credenciamento institucional, se você lembra, é aquele processo onde o MEC vem visitar a sua instituição para dar o credenciamento, para permitir o funcionamento dela, né? Nós já fizemos alguns vídeos aqui, como falamos sobre CPA, falamos sobre o próprio processo de credenciamento de instituição, falamos sobre plataforma, entre outros fatores ali da visita de credenciamento e de recredenciamento. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante desse credenciamento, que é o corpo técnico administrativo. A gente vai entender o que é o corpo técnico administrativo dentro da estrutura, para que ele serve dentro da estrutura, entre outros fatores. Bom, como a gente já falou em alguns vídeos aqui, a visita do MEC, a visita para credenciamento de instituição, ela é dividida em dois pilares, né? A gente tem as evidências documentais e a gente tem as evidências testemunhais. A visita aqui para conhecer o corpo técnico administrativo e o que tange ao corpo técnico administrativo abarca as duas evidências ali. No que diz respeito a parte testemunhal, é aquela visita, aquela famosa visita que a gente conhece, que é a visita onde o avaliador do MEC ali, naquele dia, naquele horário determinado na agenda, ele vai conhecer o seu corpo técnico administrativo. Então, essa parte testemunhal vai ser uma reunião ali com o corpo técnico administrativo, onde eles vão fazer algumas perguntas, ter algumas impressões daquele corpo técnico administrativo. Por isso que é testemunhal. Eles querem ter, por mais que eles tenham as evidências ali, eles querem conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo e como que é o processo dela dentro da instituição. A outra que a gente falou aqui são as evidências ali documentais. A parte do corpo técnico administrativo também é importante nesse sentido, e a gente vai entender por quê, mas no que tange aí o corpo técnico administrativo, as evidências documentais são os documentos que tem ali comprovando que aquelas pessoas estão ali e trabalham ali. Então, por exemplo, você tem ali um documento que são ali os registros de pontos daqueles funcionários. Você tem ali também o contrato de trabalho daqueles funcionários, você tem um plano de carreira. Então, existem vários documentos que a gente vai destrinchar mais para frente, que esses documentos comprovam que realmente aquelas pessoas trabalham ali na sua instituição. Bom, o corpo técnico administrativo, ele é composto por todos os funcionários da instituição que não são os professores. Então você tem o corpo docente, que são os professores, né? E a gente tem também o corpo técnico administrativo, que são todas as outras pessoas envolvidas ali nas rotinas da instituição, mas que não são professores. Então quem são essas pessoas? A pessoa da tesouraria, o porteiro da instituição, o TI, a secretária acadêmica, todas aquelas pessoas que trabalham para o funcionamento da instituição, né? Então o aluno vai lá, ele precisa de um documento, tem uma pessoa que atende ele. O aluno precisa ali passar na catraca da instituição, tem uma pessoa que está atendendo ele. O aluno tem um problema de conexão, tem uma pessoa atendendo ele. Então o corpo técnico administrativo são todos esses funcionários da IES, são todos os funcionários da instituição que não são professores. É muito importante a gente ressaltar aqui que a gente tem as visitas para curso e as visitas para instituição, né? Então as visitas para instituição são o credenciamento e o recredenciamento. Dentro do credenciamento e do recredenciamento, a gente tem aquelas avaliações institucionais. E essas avaliações institucionais se dão de duas formas, né? Nós temos a visita em loco, né? Que é quando o MEC vai até a instituição e avalia e visita para ver o funcionamento da instituição e da infraestrutura, né? E a gente tem também a CPA, que também é uma avaliação institucional. Porém, a CPA é uma avaliação interna. Como que funciona a CPA? Tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre CPA, mas a CPA funciona como uma avaliação interna. Então, os funcionários, as pessoas do entorno ali, os alunos, vão avaliar a instituição a partir dessa avaliação interna. E a equipe aqui que a gente está falando, que é a equipe, o corpo técnico administrativo, o corpo técnico administrativo é muito importante nessas autoavaliações, né? Então, nessa avaliação institucional. Por quê? Porque ele está presente tanto na visita em loco,
dentro dessas estruturas que eu falei para vocês, que é testemunhal e documental, e também está na CPA. Por quê? Porque eles são componentes da comunidade acadêmica. Então o corpo técnico administrativo, ele vai relatar ali na CPA se ele teve um problema na infraestrutura, um problema para trabalhar, se está tendo um problema com demanda de aluno. Isso daí vai chegar para a CPA para se discutir as melhoras. E aí o corpo técnico administrativo também vai poder avaliar e analisar se houve uma melhora e se aquilo que está sendo discutido ali dentro dos formulários e dentro da instituição está sendo colocado em prática. Bom, indo direto nos instrumentos avaliativos, que é aquele documento que a gente também já falou aqui, aquele documento que consta aí no INEP, que vamos dizer, praticamente ali o que você precisa seguir para que sua instituição tenha um sucesso ali no credenciamento e na autorização, o item que fala sobre o corpo técnico administrativo é o item 4.2, e ele fala exatamente o seguinte: ele trata sobre a política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico administrativo. O que é isso? O que o MEC está querendo saber ali? Bom, o MEC está muito preocupado, o Ministério da Educação está muito preocupado de que forma que esse profissional que trabalha na sua instituição, ele consegue ter uma ascensão. De que forma que ele consegue crescer dentro da instituição. Então, o Ministério da Educação, ele não quer que o seu funcionário, ele entre ali como vamos dizer assim, um auxiliar de serviços gerais e ele passe a vida inteira dele dentro da instituição como auxiliar de serviços gerais, né? O MEC, então, está preocupado de que forma que você capacita esse funcionário para que ele tenha uma ascensão ali dentro da IES. E essa ascensão, ela é de várias formas. Ou ele tem um plano de carreira dentro da instituição, então ele entra como auxiliar de serviços gerais, daqui a pouco ele tem uma formação na área de TI, ele vai para um suporte técnico, depois vai ser um responsável pelo TI, então ele quer saber de que forma aquele funcionário vai evoluindo, né, dentro da sua instituição e de que forma também a sua instituição capacita aquele funcionário, né, porque a instituição pode auxiliar na capacitação do funcionário, seja dando curso profissionalizante, ou já que é uma instituição de ensino, dando curso de graduação ou bolsa de graduação e pós-graduação para aquele aluno. Então esse item o item trata exatamente disso. O MEC quer saber, dentro daquele indicador, de que forma que você trabalha a evolução do seu corpo técnico administrativo dentro da instituição. Existe inclusive um documento comprobatório para isso, que a gente vai ver mais adiante. Bom, em qual eixo dos instrumentos avaliativos está falando sobre o corpo técnico administrativo? O corpo técnico administrativo, ele é citado nas políticas de gestão. Veja que interessante. Dentro desse contexto, quando a gente está falando sobre políticas de gestão, é muito importante que o MEC está tratando a instituição como se fosse uma empresa. E aí, isso daí é o ponto crucial ali dessa questão do corpo técnico administrativo. Já que a instituição é uma empresa, ela precisa pensar nas políticas de gestão para a ascensão daqueles que são seus funcionários, né? Então, de que forma que ela faz isso? Bom, ela pode criar, ela pode fazer com que seus funcionários participem de eventos, ela pode dar os cursos de capacitação, como eu já falei aqui, ela pode dar uma graduação para ele crescer, para ele evoluir como profissional, né? Então, veja que dentro desse contexto, a gente está falando sobre políticas de gestão, né? A gente está falando sobre a evolução da instituição como se ela fosse uma empresa. Então, dentro desse contexto, a gente precisa ter profissionais bem treinados, né? Profissionais bem capacitados para cumprir todos esses processos, né? Tudo que acontece dentro de uma instituição, assim como que acontece dentro de uma empresa, é um processo. Então, tudo tem que funcionar como se fosse uma cadeia para que o aluno tenha o melhor curso, o aluno tenha a melhor infraestrutura para estudar, o aluno tenha os melhores recursos para poder aprender, né? Então, dentro de uma empresa, a gente não pensa naquele formato onde todos os processos funcionem bem para que nosso produto, vamos dizer assim, final, fique bom e que o nosso cliente esteja satisfeito. Na instituição de ensino é a mesma coisa, só que o nosso cliente é o nosso aluno. Então tudo tem que funcionar da melhor forma e aí o corpo técnico administrativo é quem vai proporcionar isso para que o nosso aluno, que é o nosso cliente, tenha ali uma satisfação e tenha uma boa experiência dentro da instituição. Bom, como a gente estava falando, existe um documento específico para o corpo técnico administrativo, que é o principal documento ali que o
que o MEC solicita, que estejam ali dentro das documentações, que é o plano de carreira, tá? Esse plano de carreira pode ser feito de duas formas. A gente pode colocar o plano de carreira do corpo docente junto com o corpo técnico administrativo, ou a gente pode fazer de forma separada, né? O importante é que tenha essa documentação e que nessa documentação esteja clara o que é o plano de carreira e de que forma que você está trabalhando essa evolução do seu funcionário e do seu docente dentro da instituição, tá? Então, esse documento é bem simples, é dividido ali em capítulos, ele tem falando sobre a natureza ali da Constituição, né? Como que se dá o plano de carreira ali, né? Baseado na mantenedora, de que forma que a mantenedora pensou aquele plano de carreira, né? Aí depois a gente entra aqui na questão dos objetivos, né? Os objetivos do plano de carreira, que é aprimorar o relacionamento dos empregados e docentes, possibilitar condições ali para a promoção e ascensão dos funcionários, incentivar o desenvolvimento das atividades, motivar as condições, né, e atratividade profissional. Então, você tem ali esses objetivos que tem que estar bem claro ali para você saber de que forma você quer formar ali os seus funcionários, os seus colaboradores, tá? E aí você entra nessa parte mesmo que é a parte de carreira, né? Existe um ponto aqui muito importante que ele fala aqui nesse plano de carreira, que é sobre a questão dos tipos de evolução, né? Então você tem aqui critérios aqui que são horizontais e progressões que são horizontais. Então, o que seriam as progressões horizontais? A progressão horizontal é aquela que o funcionário tem ali dentro da instituição, dentro do mesmo nível de referência, né? Então, às vezes, é uma progressão por tempo de casa, por merecimento. Você viu que aquele funcionário é bem comprometido, você dá uma promoção para ele, né? Por tempo de casa, como eu já falei. Então, são promoções que ele continua no mesmo nível hierárquico dele, mas ele consegue ali uma remuneração extra, algo do tipo. E aí você tem também as progressões verticais. Aí as progressões verticais, sim, ele saindo de nível. Então, por exemplo, eu tenho ali um TI que ele é júnior, né? E depois eu dou uma promoção para ele vira um TI pleno e depois um TI sênior, né? Então, é um tipo ali de enquadramento ali, né? Um tipo de bonificação que a gente dá, de promoção, onde o funcionário ele consegue sair de um estágio e consegue ir trilhando uma escada e crescendo dentro da instituição, né? Então, são basicamente esses tipos de dados que tem que ter nesse documento aí, nesse plano de carreira, mostrando de que forma eu consigo fazer com que meu funcionário tenha ascensão dentro da empresa. Outro ponto importante também é o que tem que constar nesse conteúdo, nesse documento, é o regime de trabalho. Tem que estar claro lá se o regime daquele funcionário é um regime integral, se é um regime parcial, se ele é um estagiário, se ele é CLT, né? Todos aqueles pontos ali tem que estar bem claros dentro do documento. Um ponto também que é muito importante, tá? Não é obrigatório, mas é muito importante estar dentro desse documento, é como que se dá a política de contratação, né? Como que eu faço a minha contratação? Eu faço uma entrevista, eu divulgo a vaga, analiso os currículos, depois eu faço uma dinâmica, né? Para o MEC entender que a contratação de funcionário, ela tem um crivo, né? Não é qualquer funcionário que a gente coloca para dentro da instituição, nem para o parentesco, mas sim dentro de uma estrutura. Existe uma estrutura para que todo mundo tenha o mesmo merecimento, todo mundo consiga estar em pé de igualdade disputando aquela vaga. Bom, o documento ali de plano de carreira é basicamente isso. É um documento que tem que constar, tem que estar lá dentro dos instrumentos, dentro dos instrumentos avaliativos, e quando o MEC for até a instituição, quando a gente tiver aquela visita em loco, esse é um dos documentos que tem que estar lá claro para eles verem e entender como que é a estrutura dentro da instituição, tá? Bom, e como que é composto esse corpo técnico administrativo? Esse corpo técnico administrativo, ele é composto de forma bem diversificada, ele tem que ser de forma bem diversificada mesmo. Então, dentro da estrutura dessa instituição tem que ter tanto a parte operacional, a parte técnica, a parte de gestão. E tem que estar muito claro descrito de que forma que isso é dividido. Então, você tem que ter uma secretária acadêmica, por exemplo, né? Os alunos vão lá fazer solicitação por exemplo, requerimento. Tem que ter uma figura do secretário acadêmica. Tem que ter uma figura ali da tesouraria. Então, o aluno está com problema de boleto, ele vai até aquela pessoa. Tem que ter uma figura do TI, então, tecnologia da informação. O aluno está com problema de conexão. Ou o professor, na hora que ele está ministrando a aula, ele está com problema do projetor. Tem que ter alguém de TI ali para dar esse auxílio ali para o professor. Tem que ter alguém da limpeza, importante também.
A instituição tem que ter alguém ali que zele ali pela questão da limpeza, pela questão da infraestrutura para melhorar o bem-estar cada vez mais dos alunos. Então, esse corpo técnico administrativo, como eu já tinha falado antes, são todos aqueles funcionários que não são docentes, né? Então, ele tem que ser bem diversificado, né? E tem que estar composto ali, estruturado, mostrado de que forma que cada um atua dentro dos vários campos, né? Então, tanto o campo da gestão, o campo operacional, o corpo técnico e assim por diante. Bom, tocando em miúdos, o MEC quer ver de que forma que você cria a sua gestão, né? É lógico, o MEC está pensando ali numa gestão humanizada, né? Ele quer saber de que forma que existe ali uma gestão de pessoa, de que forma que existe um profissionalismo ali dentro da sua instituição e de que forma que a alta gestão da instituição, ela trata esses funcionários, ela pensa numa carreira para aqueles funcionários, né? Pensando exatamente nisso que eu falei, de uma gestão humanizada, né? É basicamente isso que o MEC quer ver. Bom, sobre o corpo técnico administrativo é isso, tá? Então, resumindo aqui, é aquele corpo de funcionários que atuam dentro da instituição e que não são professores. No dia da visita do MEC, eles vão ser entrevistados, o MEC vai fazer algumas perguntas para eles, algumas perguntas baseadas no que eu falei aqui, plano de carreira, de que forma que eles têm autonomia dentro da instituição, se eles têm algum benefício, se eles têm alguma participação em eventos, se eles têm uma bolsa, alguma coisa assim nesse sentido para curso, para pensar na progressão deles. É basicamente isso que o MEC quer entender ali. Bom, é basicamente isso, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha tirado dúvidas. Se você tiver alguma pergunta também pode deixar aí nos comentários, que a gente está sempre olhando, sempre tentando responder, né? Não deixe de passar esses vídeos aí para o máximo de colegas aí da área que você tiver e curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, muito obrigado.